Eu quero deixar uma palavra para você que se encontra em Jeremias 6, no versículo 13, que diz assim: porque desde o menor dele até o maior, cada um se dá avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Irmãos, essa palavra eu li meditando e o Senhor falou muitas coisas para mim dentro dessa palavra, dentro da revelação desses dois versículos. Quantas são igrejas que estão passando por esse mesmo problema, por esse mesmo caso? Aqui, através de Jeremias, das cartas de Jeremias, Deus estava dizendo do real, atual estado da igreja. Pessoas que fazem a obra não é todos, que existem os remanescentes na terra. Existem pessoas que levam as coisas de Deus a séria, mas aqui eles estão falando de uma parte que estão profetizando, mas se dão à avareza. Aqui está dizendo de um falso crente, do falso profeta, de pessoas que não têm temor de Deus e que dizem que curou, que diz que está curado, que diz que está curando. Qual é essa cura? Não é uma cura de uma doença, não está falando de uma cura física, mas de uma cura espiritual. A palavra, ela é o jornal da manhã, ela é viva. E através dessa carta aqui de Jeremias, o próprio alerta é: curam superficialmente, ou seja, aparentemente. Quantas são as pessoas que estão retidas dentro de uma igreja e estão precisando de cura, que estão curadas somente na aparência, foram curadas só superficialmente, mas em si, em várias áreas, ainda precisa dessa cura. Quantas são as pessoas que eles levam o nome de Jesus, mas de uma forma intencional, de uma forma pretensiosa, de uma forma falsa. É a própria palavra de Deus, que muitas pessoas que se dizem profetas, mas estão dado à avareza, dado ao ouro, dado ao que há de receber por trás. E não fazem aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é trazer uma real cura, uma real libertação. Voltando aqui para essas pessoas que estão sendo curadas superficialmente, aparentemente. Olha, quantas pessoas estão dentro da igreja precisando de uma cura. Pessoas que estão dentro da igreja, estão até mesmo no altar, mas precisa ser curado na área sexual, precisa ser curado na alma, precisa passar por uma restauração interior, precisa passar por uma libertação na mente. São vários. Deus, ele tem falado muito comigo nesse âmbito, nesse nível. Quantas são as pessoas que estão doentes? A igreja do Senhor está doente. Ela está curada só de aparência, mas por dentro estão destroçados. Um dos maiores problemas, uma das maiores doenças no meio do povo de Deus se chama pornografia. Quantas pessoas estão cativas, presas nessa área? Quantos estão escravos sexual do Satanás? Estão. Esses dias eu vi um demônio
Ele disse, aonde a gente mais escraviza é na área sexual. Aonde tem mais escravos na terra são na área sexual. E as pessoas ainda não se deram conta. Tem pessoas, irmãos, que estão de qualquer forma, mas estão presos à pornografia, à imundícia. E de repente exerce até um cargo na igreja, de levita, de missionária, de pastor. É isso mesmo. Mas ainda não passou por uma real cura. Eu estou te convidando a buscar uma real cura. A cura real, a cura interior, a cura na alma, a cura na sua área sexual, cura na mente, libertação na mente. Que você venha ser curado verdadeiramente. A igreja do Senhor está sendo curada só de aparência. A igreja do Senhor tem estado doente. A igreja do Senhor tem estado cativa. Mas estão doentes, cativos, precisando de cura, de libertação. Eu estou falando aqui para crente, não estou falando para todo mundo, não. Pessoas que estão na casa de Deus, louvando, pregando, mas precisa de ser liberto. Precisa de uma real cura, de uma cura na mente. Se curar na sua área sexual. Se curar da pornografia. Se curar dos maus olhos. Se curar das coisas ruins, dos maus pensamentos, dos pensamentos impuros. Precisa ser curado. Você precisa ser curado. Você precisa ser curado de quando você vai ter intimidade com seu esposo. Para você chegar naquele ápice, você precisa pensar em sujeira. Você precisa pensar no parceiro passado. Você precisa pensar no filme pornô que você assistiu. Você precisa ser curado, ser liberto. Você precisa ser curado dos maus olhos. De quando você vê o pecador, vê o homossexual, em vez de você abraçar, de acolher, você o julga. Você já o mata com seu olho, com seu pré-julgamento. Você precisa ser curado, ser liberto. Você que carrega ódio, você está na igreja. Você exerce cargo, você até leva a palavra, mas você tem que ser curado na alma. Você carrega o luto, você carrega ódio, mágoa, inveja, traumas. Você tem tido pesadelo, você tem pesadelo há anos de coisas que você carrega da sua infância, de abuso, de alguém que te feriu. E Deus está falando, você precisa ser curado. Eu quero uma igreja curada. O mestre, ele quer receber uma igreja curada. Uma igreja santa, purificada. Uma igreja que vai subir. Deus, ele quer vir buscar o povo dele que vinha subir. Deus, ele não quer chegar na terra e ter que levar poucos. E Deus, ele está levantando os pregadores de última hora, assim como eu. Sendo usada pela misericórdia, a palavra fala, se não tem quem prega, até as pedras clamarão, até as pedras falarão. Eu estou aqui falando para você, como embaixadora de Cristo, você precisa de uma cura. Você precisa ser curada. Você precisa ser curada da pornografia. Você precisa ser curada do adultério na mente. Você precisa ser curado dos maus olhos. Você precisa ser curado na sua alma. Você precisa liberar perdão. Você precisa parar de desejar o mal dos outros. Você precisa parar de desejar a morte do pecador, o inferno porque está no pecado. Você precisa. Você precisa. Você precisa de uma cura. Você precisa recobrar a sua consciência. Você precisa voltar ao primeiro plano, às primeiras obras. Você precisa se voltar para Deus verdadeiramente. Você precisa reconhecer que você está doente espiritualmente, que você precisa ser curado em várias áreas. Desça desse orgulho. Saia desse salto. Reconheça. Tem muitas pessoas, irmãos, que não estão recebendo cura por causa do orgulho. Leviatã, que trabalha no orgulho, que é o principado atual na terra, tem colocado orgulho em muitos. E esse orgulho tem impedido o agir de Deus em vida de muitas pessoas. Pessoas que precisam ser curadas, precisam ser libertas, e pelo orgulho ela fala, não, eu tô bem.
Ah, porque eu tenho título tal, eu sou o bispo tal, sou o pastor tal, sou a missionária Aline, então não preciso de cura. Eu já estou bem. Deus está falando, desça do salto. Esse orgulho vai te jogar no inferno. Se você não reconhecer, sinto te dizer, no pecado, nas prisões, não entra no céu. Não, não entra não. E pode falar o que quiser, quem está falando não é a palavra de Deus. E a palavra me dá respaldo que nós devemos julgar assim, segundo a palavra de Deus, a gente pode. Lá em João diz. Então eu estou falando algo que está na palavra. Eu estou te alertando, porque ainda há tempo. Jesus está voltando. E ele está levantando quem não é para levar a palavra dele. Ele está levantando quem não é para ser. Porque quem foi chamado não está fazendo. Então ele está levantando. Eu sou uma dessas. Busque cura. Busque cura. Faz uma autoanálise de você. Você precisa de uma cura, de uma libertação na mente. Você sabe dos pensamentos impuros que você tem quando você vê uma mulher na rua. Quando de repente você até vê uma criança. Um animal. É isso mesmo. É isso mesmo. Quando você vê algo, seus pensamentos, Satanás já trabalha aqui, ó, porque é aqui que ele está te dominando. E você precisa destronar ele da sua mente. Você precisa. Você precisa abandonar a pornografia. Você precisa abandonar a masturbação. Você precisa abandonar a mentira. Você precisa abandonar o ódio, a mágoa, a inveja. Você precisa. Nós precisamos de cura todos os dias. E essa palavra ela é especial para mim. Eu sou a primeira. Primeiro é para mim, todas as pregações, depois para o meu próximo. Então, que você não venha estar como essa igreja aqui, ó. Superficialmente, não. Você vai reconhecer, você vai buscar ajuda. Buscar ajuda, reconhece. Deus tem levantado muitos homens e mulheres de Deus para fazer cura interior, cura na mente, trazer uma real libertação. Amém? Que você reflita nisso. E que Deus te abençoe. E até uma outra oportunidade, se assim o meu mestre permitir. Amém?